Pensar que um cara numa monster truck numa estrada pode estar tentando compensar porque tem pau pequeno. E aí, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Leonardo e esse aqui é o Recuse a Pílula Vermelha, um canal pra gente falar das nossas masculinidades de uma maneira um pouquinho menos tóxica. O vídeo de hoje é de um capítulo do livro lá, do Macho Racional, ou The Rational Male, do Rollo Tomassi, que se chama Compensation, compensação. Ele fala que muitas vezes as pessoas elas parecem ser taxadas por estarem compensando alguma falha. Então, por exemplo, o cara que compra um carrão gigante, né? A gente fala, o cara tá com um carro muito grande, é o tamanho dele, o que será que ele tá tentando compensar? Então, antes da gente entrar no vídeo, já curte, compartilha, se inscreve, comenta, ativa o sininho, manda o vídeo para todo mundo que você conhece, vamos fazer essa mensagem chegar. Ele fala que de alguma forma, né, naturalmente, algumas pessoas são vistas como tentando compensar alguma coisa. Então ele fala, pô, você já viu isso, né? Pô, tem muita mulher que gosta de ficar só com caras mais altos. Tem muito cara que, sei lá, às vezes o cara é pequenininho de estatura, e aí ele tá lá no meio da academia, mete um monte de peso no supino, e aí só anda com os caras grandão, aí estufa o peito, né, e assume uma atitude, né, mais folgadona e tal, né. Ele chama isso de short man's disease, então seria algo como a doença do hominho, ou a doença do homem pequeno. E aí, um negócio que ficou um pouco esquisito é assim, ele faz um link primeiro, ele falou, isso é uma coisa muito comum, a tentativa de compensação. Tentei entender, né, por que então, por exemplo, eu sou muito questionado nos fóruns do porquê os homens mentem. E aí eu pensei um pouco mais profundamente, e agora eu estou colocando em questão por que no geral as pessoas mentem. Por que de maneira geral as pessoas mentem? Aí, nossa, fiquei até intrigado com esse pensamento dele. Falei, nossa, meu Deus, por que será que as pessoas mentem, não é mesmo? Uma coisa que ele falou é que, dependendo, muitas vezes as personalidades das pessoas podem mudar de acordo com o meio, com o momento, com o lugar. Então, seria um erro a gente considerar as personalidades das pessoas como uma coisa estática. Então, o que o Rollo Tomassi está falando aqui é, cara, as personalidades não são estáticas, personalidades são coisas que podem mudar. E aí, né, ele fala assim, ele traz um novo termo técnico que eu já vou falar. E aí ele fala assim, né, quando outras pessoas veem que você está mudando a sua personalidade de alguma forma, elas tendem a se sentir intimidadas ou incomodadas. E aí ele fala que as pessoas passam de maneira um pouco mais cômoda a tentar colocar aquele argumento que para você ser aceito, você só precisa ser você mesmo. Just be yourself. JBY, JBY. Então, é uma nova sigla que ele está colocando aí, né? Então, as pessoas elas tendem a colocar como se fosse um negócio ali mais volte à sua natureza, seja você mesmo, alguma coisa nesse sentido. Mas aí ele fala assim, mas existem momentos em que a mudança realmente acontece, né? Que a mudança ela é mais interna, né? Então, normalmente isso acontece quando existem traumas ou quando a vida impõe alguma necessidade muito brusca. E ainda assim, né, essas pessoas, quando é vista a mudança na personalidade, no comportamento delas, essas pessoas são vistas como, ele chama de posers, como pessoas que estão fingindo, como pessoas que na verdade são vistas como pessoas que estão tentando aparentar algo que elas não são. E aí assim, se a gente, olhando para essa pessoa que está mudando, se a gente de alguma forma concorda com essa mudança, show! A gente deixa estar, legal, bom para essa pessoa, ela mudou um aspecto aí fundamental dela. Se não, aí sim, a gente tende a enxergar como se ela estivesse mudando o comportamento, sendo poser, deixando de ser ela mesma. E aí a gente tende a falar que ela está compensando alguma coisa. E aí ele fala assim, é até cômico pensar que um cara numa monster truck, numa estrada, pode estar tentando compensar porque tem pau pequeno. Mas pode ser que não seja só isso. E aí, finalmente, ele começa a relacionar a questão da compensação que é imposta pelas outras pessoas com a mentalidade mais red pill. Ele fala que, imagina um balde cheio de caranguejos. Os caranguejos estão... E aí um caranguejo começa a subir pelo balde e começa a sair.
do balde. E o que ele fala? É que outros caranguejos vão subir e vão puxar ele de volta para o meio da massa. Então ele fala que as pessoas tendem a te colocar em um lugar de ridicularização porque elas não estão tendo a mesma visão que você está tendo da clareza das coisas. E ele chama isso... Ai, gente, é um termo muito bom. Então ele chama isso de Societal Cockblock, que significa algo mais ou menos como bloqueio de pau social, ou bloqueio de pau imposto pela sociedade. Como se ser o caranguejo que sai do balde, ser o cara que toma Red Pill, faz com que você não bloqueie mais o seu pau. A verdade do mundo é o desbloqueio do seu pinto, cara. Então, muitas vezes, como eu falei lá nos capítulos anteriores, você passa por um trauma, você passa por uma visão, você passa por um término, você passa por um luto, por uma situação muito profunda de introspecção, e isso pode te colocar num caminho de mentalização para você chegar nas conclusões que a Red Pill tem para te oferecer. E aí, nesse caso, a internalização ela vai ser verdadeira. E você vai conseguir, né? Oh, meu Deus, estou enxergando a Matrix, estou vendo tudo, estou saindo, oh, meu Deus, estou tomando a pílula vermelha. E aí você está saindo dessa realidade. Que embora a sociedade venha e fale, cara, deixa disso, seja você mesmo, just be yourself, JBY, né? Volte a ser você mesmo, cara. Que eles podem não enxergar é que existe um desejo real de mudança uma vez que você vê isso. E que não é que você está tentando compensar nada. Não é uma compensação. Não é que você tem pau pequeno e comprou uma Monster Truck por isso. Não é que você colocou 40 mil em dente porque você está tentando compensar alguma coisa. Não é que você está agindo de maneira arrogante, rejeitando uma breja, meu, e tomando seu Campari. Não é que você está tentando compensar nada, não. É porque isso começou a se tornar quem você é de verdade. E aí, chega um momento que de fato você internaliza a lógica do game. E quando você internaliza a lógica do game, você realmente entende os desígnios da sociedade. E você se torna um iluminado da Red Pill. Então não importa o que os outros falem, não importa a ridicularização que façam com você. A real é que eles não enxergam a iluminação que a filosofia da Red Pill está te trazendo. Tem uma palestra no TED que é de uma mulher chamada Amy Cuddy, que ela fala fake it till you make it. O que isso significa? Então, finja até que você se torne, finja até que você consiga. O que ela está falando é que muitas vezes ela própria se sentiu uma fraude no meio acadêmico. E que conforme o tempo foi passando e ela se sentiu uma fraude, tem aquela coisa da síndrome do impostor, não deveria estar aqui, essas pessoas nunca vão me reconhecer como um deles e tal. Então fake it till you make it, ela fingiu, até que de fato ela se transformou, ela se tornou uma grande acadêmica. Tá lá no YouTube, aqui no YouTube, Amy Cuddy, eu vou colocar o link na descrição para vocês saberem do que se trata. Mas, então o Rollo Tomassi ele pega esse fake it till you make it e ele fala, não importa o que a sociedade pense, fake it till you make it, até que você internalize o game. E aí não importa o quanto as pessoas te ridicularizem, não importa o quanto as pessoas questionem. Agora o game vai fazer parte dos seus instintos, vai fazer parte de você. Ai, gente, meu Deus do céu, cara, vamos lá de novo, né? Isso é a mensagem do Rollo Tomassi. Dessa vez eu discordo de maneira frontal, não tem nada nesse capítulo que eu concorde. Não tem nada nesse... Assim, com exceção de que ocasionalmente existem transformações profundas pelas quais você passa. E sim, isso pode vir de traumas, isso pode vir de internalização de pensamentos, isso pode vir de diversos lugares, não necessariamente de um término ou de um luto, isso pode vir de diversas maneiras diferentes, então sim. A gente passa por transformações profundas que fazem com que a gente seja pessoas diferentes ao longo da vida. Isso pode te levar para um lugar de maturação ou pode te levar para Red Pill. Uma ideologia fanatizante precisa ter contrapesos para o momento em que ela é colocada em xeque, para o momento em que ela é exposta. Então imagina, cara, você tem lá todos esses Red Pillzinhos, né, principalmente a molecada mais nova, muito frágil mentalmente, emocionalmente, que está sendo cooptada por essa ideologia.
E aí existem muitos alertas, né, na sociedade falando, cara, isso é ridículo, cara, isso não é legal, cara, isso é misógino, cara, isso pode se transformar em crime, cara, isso pode virar obsessão, cara, o mundo não é um game. Então existe todo um conjunto social que tenta trazer esses caras pro bom senso. E aí eu achei muito genial essa estratégia do Rolo Tomassi, porque o que ele está fazendo? Em essência, ele está falando assim, não importa o que as pessoas falem, faça com que isso se torne parte de quem você é. Ideologia fanatizante transforma pessoas que a seguem em fanáticos. Quer um outro exemplo disso? Cara, a gente tem os terroristas do Oriente Médio, que dão a própria vida em atos terroristas, religiosos. Então, você está se sacrificando por Alá. Você tem a galera da Ku Klux Klan, vestindo pano branco, cabeça pontuda, querendo assassinar negros em cruzes. Somos religiosos fervorosos. Você tem diversas demonstrações de diversas ideologias que tentam se blindar contra a exposição que outras pessoas fazem. Porque no momento que as outras pessoas vêm e apontam, que é mais ou menos o que eu estou fazendo aqui, cara, isso é ridículo, cara, isso não é legal, cara, olha o que você está fazendo. A pessoa pode ter um momento de bom senso e falar, não, putz, que merda isso que está acontecendo. Tendo essa estratégia de blindar a própria ideologia, blindar o que o Rolo Tomassi está fazendo, ele doutrina os caras que seguem a Red Pill a não questionarem, a aceitarem, a falarem, mestre, vamos ser machistas, tóxicos, misóginos, vamos ser cabaços. A grande conclusão que eu tenho desse capítulo de compensação é que tudo o que ele fala, que os caras que aprenderam a internalizar o game não estão tentando compensar, isso não é uma compensação, isso é quem você passou a se tornar, na verdade é um reforço de compensação. Na verdade, reforça que você está tentando compensar uma insegurança, uma fragilidade, e passa a se vitimizar, tentando mostrar para todo mundo que você está com uma postura de fodão, mas de fato todas as outras pessoas não precisam de muito esforço para ver que é muita cabacice colocar 40 mil reais em lente de dente, que é muita cabacice não se abrir a uma conversa só porque você precisa mostrar, meu, que você não está disposto a mudar de opinião, né, meu? Ficar usando letra grega para se definir em uma suposta hierarquia social é tudo uma grande balela, é tudo uma grande imaturidade. Então, cara, esperto. Achei o homem bastante esperto nesse capítulo. O próximo capítulo tem um nome chamado Alpha. Eu tenho certeza que esse aí vai ser de cair o cu da bunda. Tamo junto, gente. Um abraço.